Olá, seja bem-vindo ao Alô Online, nosso podcast, em que a gente aproveita esse momento para conversar com você, nosso amigo internauta que nos acompanha nas redes sociais, sobre assuntos importantes aqui para a nossa comunidade da região. Hoje nós vamos falar sobre os 20 anos da SUTRAF do Alto Uruguai Gaúcho. Para relembrar um pouco dessa história e também falar aí das festividades que estão marcando esse momento, hoje eu estou recebendo o coordenador-geral da SUTRAF do Alto Uruguai, o senhor Alcemir Antônio Bagnar. Seja bem-vindo, senhor Alcemir, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Um prazer é meu, Leandro. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui nesse espaço aqui, de grande alcance aqui na região do Alto Uruguai. Agradecer então a oportunidade, saudar a você, saudar os demais membros da direção aqui desse espaço aqui do A1 Online e saudar aqui os nossos coordenadores municipais, aqui de Erechim, o nosso coordenador Adilson Chad, saudar os agricultores, as agricultoras que nos assistem, dizer que a gente está há 20 anos como SUTRAF Alto Uruguai, e só que não é só 20 anos, nós temos uma história que ela é bem mais longa, já são 60 anos de sindicalismo e nós estamos comemorando então 20 anos de junção desses sindicatos que eram municipais e que passaram a ter uma atuação regionalizada. Como é que o senhor vê a importância, há 20 anos atrás, dessa união dos sindicatos em prol, principalmente do trabalho que vocês fazem desde então para defender a agricultura familiar? Eu diria que foi um passo muito significativo essa união. Muito importante. Nós éramos, lá na década de 60, foram criados os sindicatos de trabalhadores rurais. Esses sindicatos eles tinham atuação estritamente municipal. Logo na sequência, veio o período da ditadura militar, teve intervenção no sindicato. Esses sindicatos passaram a fazer uma prestação de serviço com atendimento odontológico e médico, desvirtuando um pouco da função principal que era de fazer a luta. Na década de 1980, então surge um conjunto de oposições sindicais na região, que começa a disputar os sindicatos, e aqui na região os 3 primeiros sindicatos que são conquistados por essas oposições são Erval Grande, Erechim e Aratiba. E a partir desses 3 foram se conquistando os outros sindicatos, e a década de 90 ela foi marcada pela necessidade da gente diferenciar a nossa atuação. E já em 97, então foi criado um sindicato unificado na região do Getúlio Vargas, com 5 municípios. E em 2003 a gente acabou unificando toda a região com 30 municípios de atuação. Hoje nós somos 21 sedes municipais, temos a sede regional, somos na região do Alto Uruguai, atuamos em 26 municípios, temos 242 pessoas na nossa direção do sindicato, nós temos uma representação regional, são em torno de 15 mil famílias que estão na agricultura familiar e, direto ou indiretamente, a gente representa todo esse contingente. Então, para nós, a atuação regional ela foi um diferencial porque o processo de desenvolvimento ele acontece lá no município, mas ele acontece também na região. E na região nós não tínhamos um interlocutor que podia fazer isso. Era uma junção simplesmente de sindicatos da época. E a partir do momento que você constitui uma ferramenta, um instrumento legal constituído regionalmente, você consegue ter uma outra dimensão. Então, desafios, nós estamos aprendendo ainda muito com isso. O sindicalismo, nesse sentido de regionalização, ele é inédito no Brasil. São poucos casos que acontecem de ter um sindicato regional, ainda a maioria atua com a forma municipal. Então, achamos que para a unificação das lutas, essa unidade, esse trabalho nos ajudou muito nesse último período. Bom, e junto ao SUTRAF também tem uma parceria importante com a FETRAF, que é a Federação Nacional. Por isso eu falasse, como é que o senhor vê a importância dessa parceria? Vocês falam bastante em ser uma união do sindicato regional, né? E também tem essa união com a FETRAF. Como é que o senhor vê a importância dessa união? Bem, a FETRAF é o nosso instrumento, nós criamos ela a nível de região sul, nós criamos em 2001, a gente criou. E depois a gente acabou desmembrando ela era dos 3 estados, e em 2015 a gente acabou criando a FETRAF do Rio Grande do Sul.
Então a FETRAF ela junta a nossa região com todas as outras regiões de atuação. E isso é extremamente importante porque regionalmente nós atuamos enquanto sindicato. Mas quando a gente precisar ir fazer uma pauta com o governo do estado, não vai a região do Alto Uruguai fazer uma pauta, vai o estado do Rio Grande do Sul, então é a nossa federação. Assim como se precisar ir para Brasília, como estavam os dirigentes da nossa federação, o Douglas Sense, esteve na última semana, esteve em Brasília apresentando a nossa pauta mais estruturante e nós em janeiro também estivemos lá apresentando a nossa pauta que trata mais da questão da estiagem. Então a FETRAF é fundamental também para nós como esse instrumento que dialoga a nível de estado e a nível nacional aí para a gente avançar nas nossas pautas. Bom, vamos voltar a falar um pouco da história. Nesses 20 anos, até um pouco mais, tem algum momento que lhe ficou marcado na história da FETRAF, no seu pensamento, aí, que o senhor sempre recorda quando lhe perguntam isso? Bom, são muitos os momentos. E eu diria, eu passei essa semana toda com toda a imprensa do Alto Uruguai, em todos os lugares eu registro isso. Seria muito diferente a vida dos agricultores familiares, mas de toda a sociedade do Alto Uruguai se não tivesse o sindicalismo. E justifico por quê. Quando a gente pergunta das conquistas, uma das primeiras que eu lembro é da Constituição Federal de 88, que a gente fez muitas lutas, e eu lembro aqui nessa região, eu era ainda criança na época, e eu via caminhões de gente fazendo mobilização no centro de Erechim. Em 1988, na Constituição, nós temos 2 avanços centrais. SUS, Sistema Único de Saúde. Imaginem o que era na época agricultores, famílias sem a proteção desse importante instrumento dessa política pública. Os agricultores tinham que vender vaca, tinham que às vezes vender propriedade, vender casa, vender junta de boi para pagar uma cirurgia, porque não tinha atendimento público, o atendimento era privado. Então, imagine hoje se os agricultores, para cada uma das cirurgias que precisasse fazer, tivesse que estar numa situação dessas, de ter que estar vendendo alguma coisa da sua propriedade para fazer uma cirurgia. Então, é muito importante. O sindicato foi determinante na luta para a conquista do SUS. A outra questão, outra política pública foi a aposentadoria. Na época, 88, não existia aposentadoria para a mulher. E o homem tinha meia aposentadoria aos 65 anos de idade. E eu falava, os nossos dirigentes ainda lembram que eles foram para Brasília com ônibus, que metade do ônibus era de abaixo-assinados que a gente colheu aqui para levar para os deputados constituintes. Foram mobilizações aqui em frente ao INSS, foram mobilizações no estado. Eu lembro que em 92 ou 93 eu passei uma semana em Porto Alegre, nós ocupando o INSS, para que se liberasse os benefícios, que tinham sido aprovados também lá na Constituição de 88. Hoje, para o Alto Uruguai, essa política pública significa 465 milhões de reais por ano. Esses são os dados de 2022. Eu estudo o tema da Previdência já desde 2014. É a maior política pública, é o desenvolvimento da região. Se não tivesse isso, pode ter certeza que os nossos municípios eles estariam muito mais empobrecidos do que estão hoje. 15, 16, 17 milhões para cada município de 3, 4 mil habitantes aqui na nossa região. Este é o diferencial. Às vezes lá no município você comemora uma emenda de 100, 200 mil que um deputado deixa lá, mas o sindicato está deixando todo ano lá 8, 10, 15, 20 mil milhões de reais. É mais do que a receita dos municípios. Eu fiz a conta esses dias atrás, no município de Erval Grande, é mais do que o fundo de participação dos municípios, é mais do que a arrecadação do INSS juntos. Então, a maior empresa nos nossos pequenos municípios é a Previdência. E é uma luta do sindicato. Então, por isso que eu digo, se não tivesse essa luta, se não tivesse o sindicato lá no passado, hoje a vida seria muito diferente. Quanto agricultor já teria morrido antes? Quanta gente hoje estaria em condições precárias de vida, sem condição às vezes de comprar seu medicamento, que a gente sabe que a aposentadoria, talvez grande parte dela vá nesse sentido. Outra grande política que nós conquistamos foi em 95, foi o PRONAF. Nós até lá não tínhamos crédito para a agricultura familiar. O agricultor que estivesse mais bem capitalizado chegava no banco e financiava, os demais não tinham. Lá nós conseguimos uma política pública. Hoje, tu pode fazer a pergunta, se não tivesse o PRONAF, o que seria do nosso meio rural? Quantos hectares a menos teria de plantação? E consequência disso, outra grande política que nós conseguimos foi em 2002, quando teve um ato
aqui na ponte do município de Marcelino Ramos, que divide Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Inclusive lá teve a polícia bateu nos agricultores, teve 23 pessoas presas. Daquela luta, nós em 2003, o presidente da República veio aqui em Erechim fazer o anúncio do seguro agrícola. Então vocês imaginam hoje o que seria com a estiagem, o agricultor financiando sem o seguro agrícola. Aí, mais recentemente, de 2002 para cá, quando a gente já tinha constituído o sindicato, nós conquistamos o PA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é recurso do governo para comprar produtos lá, alimentos dos agricultores para entregar para as famílias menos beneficiadas, para comprar produto da agricultura familiar para merenda escolar, para outras instituições como Exército, Polícia, universidades. Então é extremamente importante essas políticas. Nós conquistamos o Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos recurso para financiar chiqueiro, mas não tinha para financiar casa. Nós conseguimos a nossa primeira terra. Nós fomos decisivos para a implementação da UERGS aqui em Erechim, do Instituto Federal aqui em Erechim, e a Universidade Federal da Fronteira Sul também tivemos a grande mobilização para trazer esses instrumentos para cá. Então eu diria, olhando essas grandes marcas que a gente tem, não tenho dúvida em afirmar que a vida no Alto Uruguai, de todas as pessoas afetaria, seria muito diferente. O comércio não estaria do jeito que está, às vezes o pessoal se queixa de crise, se não fosse esses quase 500 milhões de reais que entra do INSS, das aposentadorias. E eu estou falando 500 milhões de reais só da agricultura familiar, porque toda a região, no ano de 2022, entre os benefícios urbanos, foi 1.331 bilhões de reais. Então, é isto que nós, junto com os 20 anos, a gente também quer comemorar. Sabe que a nossa vida não foi fácil, nós nunca ganhamos nada de presente, sempre foi muita luta, sempre foi muita discussão, muito trabalho, muita mobilização que a gente precisou fazer para garantir tudo isso. Então, a gente também chega nesses 20 anos respirando aliviado por dizer o seguinte: nós não conseguimos fazer tudo o que a gente queria pela agricultura familiar, mas fizemos muito, e esse muito impacta na vida de homens e mulheres da agricultura familiar, mas de toda a sociedade do Alto Uruguai. São momentos que a gente realmente tem um carinho especial e, por exemplo, como eu, que muitas vezes fiz reportagem no interior, sei o que a família lá do interior precisa e é importante, como o Pronaf, que agora atingiu aí que a estiagem está salvando muitas famílias aí de um prejuízo gigantesco. E é sobre essa pauta atual que eu quero falar com o senhor agora. Qual é as pautas atuais da Sutrato? Chega nos 20 anos defendendo o que especificamente assim aqui na nossa região? Eu gostaria de separar em duas questões. A primeira é trabalhar de forma mais geral e a segunda do tema mais específico da estiagem. De forma mais geral, nós precisamos, como um grande chavão, lá no passado nós precisávamos avançar na agricultura familiar. Nós precisamos fortalecer essa agricultura familiar. No último período nós tivemos um certo descaso do próprio governo federal e estadual com as políticas públicas. Nós perdemos recursos, não tem mais o programa Minha Casa Minha Vida, não tem mais o Nossa Primeira Terra, ele se transformou, mas a gente tem dificuldade em caminhar, os recursos do Pronaf eles são insuficientes, às vezes abre um plano safra, logo termina. E a gente sabe que isso atrapalha o avanço da agricultura familiar. Então nós precisamos fortalecer no sentido primeiro dela ser a produtora de alimentos. Nós não queremos que a agricultura familiar produza commodity. Ela pode produzir, mas o objetivo principal dela é produzir alimentos para chegar na mesa do cidadão e da cidadã do meio urbano com qualidade e com preço acessível. E a gente sabe que hoje o agricultor não é reconhecido também pelo preço que ele recebe pelo seu produto, e o alimento chega na mesa do consumidor muito caro. A gente sabe disso. Então nós precisamos qualificar, fortalecer. E o que é fortalecer? Nós ter políticas de crédito para a produção de alimentos. Nós precisamos que o governo não invista só no Pronaf para produzir soja e milho. Nós precisamos que seja investido na produção de alimentos. Nós precisamos de tecnologias diferenciadas. Eu fui esses dias na Expo Direto, tu vê lá um monte de maquinários à escolha para milho e soja.
Nós precisamos que essa tecnologia ela seja convertida para a produção de alimentos. Então, são muitos itens que compõem essa produção de alimentos que a gente precisa assistência técnica, a gente precisa de tecnologias diferenciadas, precisa de equipamentos diferenciados. O fortalecer a agricultura familiar significa políticas públicas estruturantes, que tenham investimento. Então o Pronaf ele precisa voltar a financiar o investimento, não só o custeio. Hoje ele virou basicamente só custeio. É mais fácil para os bancos operar, mas para o agricultor o que ele precisa de investimento, ele precisa de alguma coisa para iniciar o seu negócio. Então o fortalecer as políticas públicas é isso, é voltar o PAA. E me parece que hoje está sendo lançado no Pernambuco, então está sendo reeditado o programa de aquisição de alimentos. A gente espera que venha com valores diferenciados. Na vez que quando ele estava em vigor, a gente reclamava porque o valor era muito baixo, que podia adquirir produtos de uma família. A gente quer que seja maior e a gente precisa que se fortaleça o PNAE. Hoje o PNAE compra por lei 30% dos produtos da merenda escolar da agricultura familiar. Nós queremos que chegue a 100%, se for possível, que daí potencializa a questão da agricultura familiar. Então, fortalecer a agricultura familiar significa isto. Nós ter políticas estruturantes que dê condição de permanência do agricultor ou de instalação para ele continuar produzindo. E no tema mais específico da estiagem também, a gente entende que a gente está num outro patamar diferenciado do que foi lá no passado, que a gente fazia mobilizações de um ano por causa da estiagem, era um problema pontual. Hoje se tornou um problema sistêmico, é um problema generalizado. Os 3 últimos anos são a prova disso. Então nós não precisamos mais só que furem poços artesianos para coletar água, porque isso inclusive muitas vezes tu elimina a água da superfície, mais de superfície. Nós precisamos acumular a água da chuva, guardar a chuva quando chove para a gente usar quando falta. Então entendemos que passa muito por isso. E também nessa questão mais pontual, apresentamos sim para o governo federal, para o governo estadual, que nós precisamos de auxílio emergencial para os agricultores, nós precisamos de crédito emergencial, um valor para quem perdeu efetivamente. A gente sabe que quem plantou soja e milho tem o seguro que cobriu isso, mas quem plantou outras coisas, ou o próprio custeio pecuário, que é muito acessado pelos agricultores, não está coberto pelo seguro, e aí os agricultores efetivamente têm as perdas. Nós precisamos que venha recurso para fazer com que esses agricultores voltem a investir. Além de outras pautas que a gente tem, como que a liberação de milho pela Conab para os agricultores a um preço mais acessível, são algumas medidas, mas assim, de modo geral, assim, nós precisamos trazer para a pauta mais geral o tema da estiagem, como pensar políticas estruturantes, mas também algumas questões emergenciais. Bom, para falar sobre esses assuntos e também outros, e também celebrar esses 20 anos, vocês vão realizar um evento no CTG Galpão Campeiro no próximo dia 28 de março, a partir das 10 horas da manhã. Como é que vai ser esse evento? Bem, Leandro, é uma atividade simbólica. Ele não é um grande evento assim de trazer toda a nossa base social. Nós vamos fazer um início de comemorações dos 20 anos, porque foi no dia 28 de março de 2003 que foi fundado o sindicato, então nós vamos marcar no dia. Vamos fazer uma atividade com representações de cada uma das nossas sedes, de cada um dos municípios que nós temos atuação, com lideranças regionais, com prefeitos, aqueles que estiverem aqui, porque tem a marcha de prefeitos para Brasília, de vereadores. Nós queremos, junto com esse pessoal, comemorar a data, sim, refletir sobre isso que eu falei, os diversos elementos aqui, mas ser o pontapé inicial. Então a gente vai ter outras atividades, talvez a gente pense em alguma atividade maior também durante o ano, mas as atividades elas vão estar muito focadas nos municípios. É mais difícil do agricultor sair de lá, do seu município, para vir para Erechim fazer a comemoração. Mas lá no município está acontecendo o encontro de mulheres, está acontecendo o encontro de aposentados, está acontecendo o dia do agricultor, está acontecendo festa do sindicato, e tudo isso são festividades que a gente está incluindo na pauta dos 20 anos. Então, se tu me perguntasse hoje quantas atividades vai ter, teria dificuldade de te responder, porque
desses 21 sedes municipais, todas elas terão 1, 2 ou 3 atividades que vão acontecer aí durante o ano. Então, é isso que a gente vai estar celebrando nesse dia, no dia 28. Quem tem interesse, passa numa das nossas sedes municipais, se cadastre lá para estar participando. Mas vai ser, assim, uma atividade bem simples e simbólica para representar e comemorar os 20 anos de atuação nossa aí de Sutraf Alto Uruguai. Coordenador, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero agradecer a sua vinda aqui e, em nome do AU Online, leve o nosso abraço à direção, todos os membros aí da Sutraf, da FETRAF, que fazem um trabalho que eu digo fundamental, o senhor ressaltou aqui também, para a nossa região, para o desenvolvimento do nosso país e das nossas famílias do interior, que sem elas nós não teríamos o que comer. Isso a gente tem que sempre lembrar, que se a indústria hoje trabalha, precisa da matéria-prima que sai lá do interior. A gente precisa valorizar ainda mais as famílias, e entidades como a sua, que o senhor representa, trabalham na valorização dessas pessoas, que são muito importantes. Muito obrigado e retorne outras vezes aqui aos nossos estúdios, aos nossos microfones, para se dirigir à comunidade, que nós ficamos muito felizes em conversar com vocês. Te agradeço, Leandro, agradeço toda a direção do AU Online por esse espaço. São sempre espaços muito importantes, da pluralidade, para a gente trazer. A gente sabe que vivemos um momento diferenciado, onde que as pessoas estão muito agressivas, elas querem ser ouvidas, mas não querem ouvir. Então, a informação que vocês estão prestando para a comunidade regional, ela é muito importante. E o nosso ponto de vista aqui também, ele é significativo, e a gente tem que agradecer essa parceria que vocês têm conosco também, de estar divulgando sempre as nossas ações aí. Muito obrigado, Leandro, e a direção aqui do AU Online. Muito bem, você pode rever essa nossa conversa no Facebook, no YouTube e também no Spotify. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Vou aguardar um pouquinho mais.